Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. E olha, vamos falar de um tema que muitos pais, professores, educadores, eles gostam muito de estudar, de conhecer melhor. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o psiquiatra e professor doutor Daniel Segenreich. Ele é psiquiatra, professor doutor e pesquisador do Grupo de Estudos em Déficit da Atenção da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutorado em psiquiatria, mestre em psiquiatria e saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O que é isso? No nosso tempo, na nossa infância, era o menino atentado, menino levado, menino mal ouvido, aquela criança extremamente ativa ou hiperativa, como preferem os psiquiatras. Mas quais são as causas desse transtorno? Existe tratamento para isso? Como os educadores e os pais devem lidar com o TDAH? Doutor Daniel, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Primeiro de tudo, como podemos conceituar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? Maravilha. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é, como a gente chama, um transtorno neurobiológico, né? Ou seja, é um transtorno que não é construído por uma educação diferenciada dos pais ou por uma questão social. Ele é um transtorno que a pessoa pode nascer, na verdade, com aquela tendência, que é uma questão neurológica, e aí, em determinado momento, geralmente na infância, isso já aparece como esses sintomas justamente de desatenção importantes, né, significativas, e também de hiperatividade. E quando a gente chama de significativo, é aquele tipo de sintoma de desatenção e hiperatividade que traz problema. O grande marcador para a gente dizer que há um transtorno é aquilo que gera comprometimento, problema para aquela criança, no âmbito da escola, no âmbito familiar, no âmbito social. Muitos pais, ao lidarem no primeiro momento com esse tipo de transtorno, à primeira vista acham que é uma questão mesmo enfim, é a atividade da criança ou uma traquinagem da criança. É isso que acontece muitas vezes, doutor Daniel? Na verdade, sim. Infelizmente, as pessoas não têm ainda a informação, já está muito melhor do que já foi, mas ainda não tem a informação completa do que seria o déficit de atenção. A gente não quer, na verdade, assim, sempre colocar que é um transtorno aquilo que é ser criança, né? Ninguém está falando que uma criança ficar mais agitada ou ficar desatenta é necessariamente um transtorno. Mas quando aquilo é muito frequente, quando aquilo traz problema, né? E você vê os professores, inclusive, na sala de aula, que ela não rende, que ela não consegue demonstrar a capacidade que a gente sabe que ela tem por causa da desatenção, porque ele não consegue ficar parado, aí a gente começa a considerar aquilo como um transtorno. Então, é muito comum da gente, às vezes, escutar dos pais, ou pais que são excessivamente preocupados e qualquer coisa eles acham que já é TDAH e a gente tem que fazer exatamente o contrário, quer dizer que, na verdade, a criança não tem nada e que, eventualmente, ela ficou mais agitada por algum outro motivo. Ou então o contrário, que é na verdade dizer, olha, não, seu filho tem todos esses problemas, mas não é porque ele quer ser assim, ele tem alguma coisa que ele não controla, que está trazendo prejuízo e precisa de acompanhamento. Existem outros sintomas do TDAH? Na verdade, a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas é muito comum sintomas de impulsividade. E aí, quais são esses sintomas? Né? São sintomas de dificuldade de esperar a vez, intolerância com horários, dificuldade de esperar o outro terminar de falar, intrometer-se no que os outros estão fazendo o tempo inteiro. Então, é frequente que esses sintomas comecem a trazer problemas também sociais, porque é aquela criança que os amigos ficam de saco cheio rápido e fica sendo mal vista. Então, o TDAH não é... a gente sempre se preocupa muito com o aprendizado, mas ele não é um transtorno que traga apenas problemas no aprendizado, ele pode trazer problemas também no aspecto familiar e social. Começa com que idade? A gente falava ainda há pouco nos bastidores sobre esse timing, né, do transtorno. Existe uma idade específica? Ele para com determinado tempo? Como é que é? O transtorno de déficit de atenção, ele, até o momento, como a gente estuda, a gente entende que ele necessariamente precisa começar na infância. Né? Antigamente se falava de necessariamente sintomas presentes antes dos 7 anos de idade. Isso foi recentemente modificado para 12 anos de idade, mas a gente sabe que não é algo que surge aos 30, aos 40 anos de idade. Agora,
falando da infância e da adolescência, varia muito de uma criança para outra. Tem algumas crianças que a gente já percebe, por serem às vezes muito hiperativas, sintomas aos 4, 5 anos. Tem outras que a gente percebe sintomas de hiperatividade ou de desatenção mais aos 7, 8, 10 anos de idade. Mas é necessário que haja nessa fase. E aí muitas persistem, né, com esses sintomas até a vida adulta, enquanto outras, dependendo ou não do tratamento e de questões biológicas próprias, vão ter uma remissão, como a gente chama, ou seja, vão deixar de ter os sintomas e 30% se tornam adultos sem TDAH. Você falou do tratamento. Como é esse tratamento? O tratamento de déficit de atenção ele é multimodal, ele não é, na verdade, um tratamento apenas farmacológico. Entretanto, os sintomas principais, como os sintomas de desatenção e de hiperatividade, eles realmente melhoram com o tratamento farmacológico, que tem que ser feito justamente pelo especialista neuropediatra, psiquiatra infantil, e o tratamento desses sintomas faz com que a criança consiga, aí sim, gradativamente, ter mais concentração nas atividades e possa ter melhor resposta, né? melhor performance, melhor aprendizado. A psicoterapia e a psicoeducação, os outros acompanhamentos são necessários para a organização e os problemas que a gente descreve como disfunção executiva, que é basicamente dificuldade de organização, planejamento de tempo e seguir as regras. Que medicamentos são utilizados, doutor? Os medicamentos que são aprovados para déficit de atenção, especialmente aqui no Brasil, são as medicações psicoestimulantes, né? É paradoxal, porque algumas pessoas falam, mas é psicoestimulante, não vai deixar agitado? Mais agitado ainda? Pois é, as pessoas perguntam isso, né? E, na verdade, o que a gente diz é o seguinte, não, o psicoestimulante, ele age especificamente numa região que acaba sendo o filtro da atenção. Então, ele justamente facilita com que você consiga selecionar a atenção, fixar a atenção, sustentar a atenção e diminuir a quantidade de distratores que uma criança com déficit de atenção tem. Então, basicamente, esse é o resultado. Em relação à parte de inquietude, ele também consegue fazer com que filtre essa quantidade de agitações, né, de inquietude, essa dificuldade de ficar quieto que a criança com hiperatividade tem. Então, pode ser paradoxal a princípio, mas na verdade o resultado é de controle de inquietude e de melhora do foco de atenção. Bem, a gente sabe que os pais eles vão procurar especialistas, eles vão... E os professores? Como é que eles devem lidar com a criança hiperativa na sala de aula? Pois é, os professores, esses têm talvez a maior importância do mundo no tratamento com a criança. Eles muitas vezes são os primeiros a perceberem, né? Eles não fazem um diagnóstico porque isso não é da atribuição deles, mas é da atribuição deles perceber que a criança pode ter alguma coisa de diferente e acionar justamente os pais para que levem a um especialista. Então, a função, eu acho que tem duas funções muito importantes do professor. A função de observador, e de aquele que sinaliza primeiro para os pais, e a função justamente daquela pessoa que implementa as estratégias de escola para poder lidar com crianças que têm déficit de atenção, no que a gente chama, na verdade, de educação inclusiva. De uma maneira geral, as pessoas, os nossos avós e bisavós, obviamente, não tratavam assim esses transtornos. E com o passar do tempo, as pessoas iam se adaptando. Ou a pessoa aprendia, não sei. O senhor que vai me dizer. Como é que hoje, né, com a ciência moderna, como é que ela enxerga o que acontecia no passado? As pessoas vão se adaptando ao meio, vão aprendendo com o convívio social, as regras sociais, e aí esse transtorno acaba ficando mascarado? Como é que é isso? Ótima pergunta. Na verdade, a gente tem, acho que, uma evolução. O diagnóstico, ele é um diagnóstico, se a gente comparar dentro da medicina, relativamente recente, mas ele, oficialmente, ele vem já da década de 60. Né? Então, ele já tem aí, pelo menos, aí, quase uns 60 anos, 50, 60 anos. E extraoficialmente, em relatos, né, pontuais, eles vêm já do final do século XX, né? Desculpa, do final do século XIX. Então, a gente tem, assim, já muito tempo de observações. Na verdade, o tratamento, com toda essa gama de estratégias, ele é realmente mais recente, mas a observação existia anteriormente. Eu acho que o que acontecia, na verdade, é que antes, as pessoas que tinham TDAH, mas que não se tinha o diagnóstico com essa facilidade, elas acabavam tentando achar um caminho
E as que têm sucesso, eu acho que elas têm sucesso independente do TDAH. É porque elas têm tantas outras qualidades que isso suplanta, na verdade, o déficit de atenção. Mas a gente tem que olhar para aquelas pessoas que não tiveram sucesso porque não tinham essas qualidades e que realmente tiveram um prejuízo enorme por causa do déficit de atenção e por nunca terem sido tratadas, né? Eu brinco muitas vezes quando dou aula de dizer o seguinte, olha, a humanidade viveu muito tempo sem penicilina, mas que tipo de vida, né? Era uma vida, a qualidade de vida era bem menor. Claro que existe uma diferença notável entre o simples déficit de atenção, o DDA, e o TDAH. Como é que os pais podem diferenciar isso? Na verdade, isso é fundamental. Desatenção não é igual ao TDAH. Né? Desatenção é um sintoma. A gente tem febre, por exemplo, por vários motivos diferentes. A gente pode ter desatenção por vários motivos diferentes. Alguns motivos são normais. Eu posso ter um dia inteiro de trabalho e ter desatenção no final do dia. Isso não necessariamente é um transtorno. Mas eu posso ter desatenção por um transtorno. E aí eu acho que o diagnóstico que a gente chama de diferencial, que é ver se é TDAH ou um outro problema,